Olá, queridos e queridas, nossa live semanal, nossa tradicional live de terça-feira está no ar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai conversar sobre terapia de sessão única na orientação parental. Eu não sei porque que eu tô torta, tá? Acho que agora melhorou. Mas cá estamos. Vamos convidando todo mundo, os amigos, as amigas, os psis que querem ouvir falar sobre esse tema. Eu trouxe esse tema desde domingo, né? Eu tô falando sobre isso nos stories, mandei material aí pra uma galera. E, enfim, vocês pediram pra gente ir gravar reels, vocês votaram, pediram pra eu trazer esse tema pra live. E cá estamos, então, pra falar sobre terapia de sessão única aplicada, né, ao contexto da parentalidade. E, enfim, não sei quantos de vocês já ouviram falar, já trabalham com isso, já não é um tema novo, tá? Terapia de sessão única não é um tema novo. A gente já tem literatura, se eu não me engano, desde 2007. Se eu não me engano, deixa eu consultar aqui meus arquivos. 2007, pelo menos, a gente já tem material interessante sobre esse assunto. Então, não é um tema novo. E eu queria conversar com vocês por que eu resolvi trazer esse tema. Por alguns motivos. Primeiro, porque eu já tenho falado aqui com vocês também que chega o final do ano e as pessoas acham que, se rendem a tal da história da sazonalidade da clínica. Ai, meu Deus, no final do ano, né, a minha não tem demanda de trabalho para o psicólogo, no final do ano a gente fica na sofrência, e eu tô fadada a passar necessidade, não tem estabilidade. Então, assim, no campo da orientação parental eu considero isso uma inverdade, tá? Se a gente domina esse campo, se a gente tem uma metodologia de trabalho, se a gente sabe aproveitar as oportunidades que o nicho da parentalidade traz, a gente não fica sem trabalho nessa época do ano. Esse é um ponto. Então, a sazonalidade não nos afeta tanto. Esse é um primeiro ponto de por que eu quis falar eu comecei a trazer esse assunto aqui. E eu acho também problemática essa ideia de, tá acabando o ano, a gente não tem muito o que fazer, né, vamos nos render, então é Natal, e o que você fez, essa lógica meio doida também. Esse fenômeno meio social, assim, de quase que meio depressivo, de, nossa, então vamos agora esperar o que o ano que vem nos reserva, essa coisa meio passiva também não curto muito, tá? Eu acho que se a gente pensa a nossa profissão, né, como uma profissão de fato, como um negócio, a nossa carreira como um negócio, a gente agora no final do ano precisa estar se organizando para garantir uma entrada maior, para garantir, a gente precisa dar um gás maior nas estratégias de captação, exatamente para a gente começar janeiro, fevereiro, garantir um faturamento maior em janeiro, fevereiro, porque a gente tem muito gasto nessa época do ano. Então, tanto como pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? Então, a gente tem, eu pelo menos com filhos, eu tenho que pagar, além de CRP, de pessoa física, de pessoa jurídica, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar um monte de coisa. Então, dito tudo isso, tá? Eu quero apresentar para vocês a terapia de sessão única como uma estratégia muito interessante para a gente aumentar o faturamento, como estratégia de captação também, porque é uma estratégia muito interessante para pessoas que não estão considerando nesse momento iniciar um trabalho de psicoterapia mais extenso com vocês, conhecerem o trabalho de vocês, então é uma oportunidade deles conhecerem e de repente, quem sabe ano que vem, decidirem continuar um processo mais longo com vocês. Então é uma estratégia muito, muito, muito interessante. E aí vocês perguntam, Fabrícia, vocês perguntaram, Fabrícia, tem demanda? Como é que eu poderia utilizar isso? Então, sobre tudo isso que eu vou conversar com vocês, podem ir tirando as dúvidas de vocês. Eu vou conceituar aqui rapidamente e falar da aplicabilidade no campo da orientação parental, tá? A terapia de sessão única, como o próprio nome diz, é uma proposta de sessão pontual, de intervenção estruturada. Então a ideia é que vocês maximizem o potencial terapêutico num único encontro, tá? Que a gente foque, que a gente circunscreva muito bem a demanda de trabalho,
Então, por exemplo, no campo da orientação parental, a gente pode pensar numa demanda de mudança de escola. Por exemplo, os pais querem trocar o filho de escola, né? Eles não estão satisfeitos ou tiveram muitos problemas com a escola anterior. Aliás, eu atendi essa demanda hoje, tá? De uma dupla parental. E o filho teve muito problema, ficou na iminência de ser expulso, eles não querem arriscar a permanência do pré-adolescente na escola, estão avaliando a mudança de escola, queriam discutir isso com alguém que tenha um olhar mais especializado para o desenvolvimento, para a adolescência e também para o sofrimento parental envolvido nessa escolha. E aí eles chegaram, então, até mim. E aí eu fui conduzir essa sessão com esse olhar, pensar prós, pensar contras, pensar no sofrimento deles, porque eles tomaram essa decisão, mas, por exemplo, eles não estavam, eles estavam, né, considerando essa como uma solução super interessante, só que a escola, gente, era a 1h30 da casa deles, né? A escola que eles resolveram que eles queriam colocar o filho. E a gente foi ponderando tudo isso e a gente não ampliou, né? A gente não trabalhou outras questões, não que não houvessem outras questões, não que não existissem outras questões a serem trabalhadas, mas o foco era a mudança de escola. Essa era a demanda emergencial deles, tá? E quando eu falo demanda emergencial aqui, aliás, eu não vou nem usar essa palavra, a demanda prioritária. Porque quando a gente fala isso é diferente de, por exemplo, uma demanda emergencial de fato. Digamos que esse adolescente tivesse tomado medicação, tivesse se cortado. Aí a gente não está falando da aplicação da terapia de sessão única, tá? A gente está falando realmente de um protocolo de atendimento, de urgência, de emergência, que tem uma outra cara, que é uma outra metodologia de trabalho, que envolve primeiro socorros psicológicos, que envolve acionamento, né, de psiquiatra, de serviços de urgência. Não é esse o caso, tá? A terapia de sessão única, vocês vão encontrar na literatura, inclusive com outros nomes, tá? Então vocês vão encontrar a sigla em inglês, vou até colar, que é SSI. Deixa eu ver aqui, ela tem um outro nome também. Deixa eu pegar aqui o nome dela. Tem um outro nome que eles usam. Vocês vão encontrar TSU, vocês vão encontrar SSI, vocês vão encontrar o nome de consulta pontual também, e aí no formato individual ou no formato de casal também, né, que é esse foco, mas sempre com esse foco, quando a gente aplica no contexto da parentalidade, com esse foco na queixa urgente dos pais. É muito melhor do que a gente falar de emergência, porque emergência dá essa ideia que eu posso usar esse modelo, esse protocolo em casos de fato emergenciais, como autolesão, como tentativa de suicídio, e não é o caso. Tá? Aqui, quando a gente está falando em terapia de sessão única, a gente está falando em questões mais pontuais, queixas urgentes, né? De você validar um desafio parental específico, construir com eles um plano de ação para uma questão específica. E aí você, por exemplo, foca em um alvo clínico, como eu falei, uma mudança de escola, você pode focar, numa questão como mudança de escola ou num alvo clínico. Eles estão precisam de estratégias para adaptar a criança numa cidade nova, numa escola nova. Eu fiz uma terapia de sessão única com pais que vão se mudar para o exterior. E aí eles quiseram uma sessão para saber como que eles poderiam adaptar a criança, ter estratégias ou desenvolver estratégias para adaptar a criança na escola nova. Tudo isso, gente, é demanda de fim de ano. Tudo isso vocês podem comunicar, tudo isso vocês podem oferecer, divulgar agora nos meses de dezembro e janeiro, inclusive como estratégias de captação. E a gente tem, nos artigos aí que eu compartilhei com vocês, eu compartilhei bastante com a galera no direct, a gente tem muitas evidências de efeitos positivos desse modelo de trabalho na redução de sintomas ansiosos nos pais e de melhora nas práticas parentais, tá? Inclusive, funcionando, como eu estava falando, como porta de entrada
para tratamentos mais longos. É por isso que funciona como estratégia de captação também. É uma sessão que ela é mais estruturada, com começo, meio e fim. Então, acolhimento, né, da demanda, tal como a gente já faz. Quem conhece, né, quem já conhece o método APP, não seria algo muito diferente. É uma sessão com começo, meio e fim. Então, eu vou fazer o acolhimento da demanda, mas eu vou circunscrever muito claramente. Né? Não vou deixar eles abrirem tantas caixinhas. Eu já vou tratar ali com ele qual a queixa mais urgente deles, e eu vou trabalhar aquela queixa do início ao fim naquela sessão. Ela tende a ser uma sessão mais longa. Então, quando você vender a sessão, quando você anunciar essa sessão, você já precisa anunciar que ela vai ter um período de duração maior, exatamente para que ela tenha começo, meio e fim, para que vocês acolham, escutem a queixa, o desafio, destrinchem ali, se debrucem ali com eles sobre os condicionantes desse desafio, né? Por exemplo, eu estava tratando com os pais mais cedo a questão das mudanças de escola, da mudança de escola. Então a gente foi levantando ali todos os prós e contra, né? Então esses pais, por exemplo, que eu atendi, eles faziam questão de que fosse uma escola internacional, porque eles queriam que esse filho tivesse oportunidade de estudar fora. E aí a gente foi discutir se só poderia mesmo ser escola internacional, se também caberia, ou se também poderia ser uma escola bilíngue, né? Sim ou não. Enfim, fantasias em relação a expectativas em relação ao fato dessa criança não querer, né, estudar fora, e se, né, plano A, plano B. Então, fomos abrindo aí várias caixinhas em torno da questão da educação. A educação não deixou de ser o foco da sessão, tá? A gente não falou de outra temática que não fosse educação, projeto educacional e escola e mudança de escola. O tempo inteiro a temática foi essa e no final a gente construiu aí um plano de ação, inclusive, né, um plano B caso... Tá? No final eles decidiram, realmente optaram pela mudança de escola, mas um plano caso essa mudança não funcionasse, não se sustentasse ao longo do tempo, já que a escola ficava muito longe da casa deles. Então eles pensaram, né, que talvez eles não conseguissem levar todos os dias, que eles teriam que contratar uma condição escolar. Enfim, fomos pensando em todas essas nuances, né, como lidar com a reação da criança, enfim, a insatisfação da criança em ter deixado os amigos, tá? Todas essas nuances. Vocês estão entendendo? Mas eu vou voltar um pouquinho agora no modelo mesmo de trabalho, tá? Para explicar para vocês. Deixa eu usar minha cola aqui, que eu fui me empolgando. Bom, os pilares, quais são os pilares da terapia de sessão única? Ela se propõe a ser mais acessível. Então, ela é muito interessante agora, nesse final de ano, por isso também. As pessoas, elas não estão, talvez, como eu falei, interessadas em, no final do ano, iniciar um processo mais longo e interromper, né, logo seguido. Então, por exemplo, essa semana, vocês vão falar, Fabrícia, mas você está captando pacientes essa semana? Eu tô captando pacientes essa semana. Para um processo longo de orientação parental? Não, para terapia de sessão única. Por quê? Porque ninguém está interessado agora em iniciar alguma coisa e interromper na semana que vem, né, que já estão viajando. Então, por exemplo, esse casal que eu atendi hoje, eles estão viajando sábado. Então, qual foi o meu combinado com eles? Eu fiz uma sessão com eles hoje, eles vão viajar, e aí qual foi, né, foi exatamente, gente, foi protocolar, assim, foi caso de artigo, tá? Eles fizeram uma sessão comigo hoje e falaram assim, olha, então a gente vai viajar no sábado, e quando a gente voltar de viagem, a gente te procura novamente, porque a gente gostou do que a gente experimentou aqui. Essa é exatamente a proposta da terapia de sessão única. A gente dá acesso para eles, a gente reduz, né, a fila de espera, já dá acesso para eles a alguma coisa, tá? Ou seja, eles não têm interesse agora em entrar no processo longo e interromper esse processo, mas a gente já dá acesso para eles, a gente já empodera eles em algum nível, a gente já reduz a ansiedade deles, eles não vão para as férias com pendência. Porque, inclusive, a última pergunta que ela fez pra mim no final da sessão foi assim, tá, mas e o que você acha que a gente faz então agora nas férias? A gente tá indo pras férias, já vamos pras férias mais tranquilos, porque tomamos uma decisão,
Mas o que você acha que a gente faz agora nas férias? A gente já fala com ele sobre isso? A gente já comunica? Eu falei, o que vocês acham? Vocês acham que vocês dão conta de ter essa conversa com ele já agora? Não, sim, a gente gostaria, né? Mas você não acha que a gente vai quebrar o clima das férias? Eu falei, não, é sobre a vida dele, é uma decisão sobre a vida dele. Eu acho até que vocês podem usar esse tempo para trocar essa ideia com ele e ir digerindo, né, ao longo desse período, essa decisão. E aí eu fui empoderando eles, né, para ter essa conversa com o filho durante o período das férias. Então, a terapia de sessão única, ela faz isso, ela dá acesso, ela empodera, ela ativa um recurso imediato dos pais. Gente, eu tô falando, atenção, tá? Eu tô falando da terapia de sessão única aplicada ao contexto da parentalidade, tá? Ela é muito mais ampla, ela é aplicada em diversos contextos, tá? Mas ela tem essa proposta de já ativar nas pessoas, né, de maximizar aí o potencial terapêutico num primeiro encontro. Enfim, então esses pais saíram menos ansiosos, já saíram se sentindo mais capacitados a lidar com essa questão, foram para as férias mais tranquilos e com essa sensação, com esse desejo, né, de no retorno das férias, aí sim se comprometerem com algo mais, ou seja, objetivo cumprido. Relação de ganha-ganha. Eles ganharam na redução dos sintomas, eles ganharam em já ir para as férias com um norte, né, com uma decisão tomada, e eu ganho enquanto estratégia de captação. A gente tem um modelo, então, de intervenção estruturada, tá? Que a gente pode, inclusive, que tem como foco um foco até preventivo aí, e de treino de habilidades. Então, quais são as características, né? Um conteúdo mais padronizado, mais psicoeducativo, com foco aí num feedback mais personalizado. Então, você pega, né, aquela família, você escuta a história deles. Então, por exemplo, eu posso pegar diferentes famílias que estão querendo mudar os filhos de escola, mas para cada uma delas eu vou dar um feedback diferente, certo? Porque as dores não são as mesmas, as questões não são as mesmas. Então, na hora de você pode, por exemplo, na hora de divulgar o seu trabalho, né, falar, gente, olha, eu sei que nesse período de matrícula, de rematrícula, muitas inseguranças, né, muitos pais se sentem inseguros na hora de mudar os filhos de escola, na hora de não sabem se vão manter ou se não vão manter os filhos na escola, mas eu tô aqui para ajudar vocês, pra gente pensar juntos essa decisão, etc e tal. Enfim, você pode trazer isso de uma forma muito mais intencional na sua comunicação e tornar esse espaço um espaço de psicoeducação, tá? E isso é uma terapia, né? E você pode fazer isso nesse contexto de terapia de sessão única, tá? Então a gente tem esse modelo de sessão estruturada e o modelo de consulta pontual, como eu falei, com foco na resolução de problemas e orientação, que é o que a gente conhece melhor. A gente tem esses dois modelos na literatura. É isso que eu tô querendo dizer, tá? A gente tem esses dois modelos bem descritos na literatura. E aí eu posso aqui ao final da live depois, para quem quiser, vocês me chamam no direct que eu mando as referências para vocês, tá? Outros exemplos em que a gente pode aplicar a terapia também de sessão única, que eu também acabei, né, coincidentemente atendendo casos essa semana. Dúvidas sobre se inicia ou não, se uma família está com dúvidas se inicia ou não tratamento medicamentoso. Tá? Então, recebeu orientação do médico ou orientação do psiquiatra, né, para iniciar uma medicação, só que está muito em dúvida se vai fazer isso. É muito comum eles procurarem um profissional de psicologia. Eu fiz esse tipo de orientação essa semana. Ou se leva ou não leva para o psiquiatra, se leva ou não leva para uma avaliação neuropsicológica. Às vezes a escola sugere, às vezes um outro pediatra sugere. Ou, recebi esses dias, uma família para orientação sobre desfraude. A família estava muito perdida porque a criança não queria, já tinha passado muito da idade assim, de ter desfraudado, a criança já estava com 5 anos e continuava fazendo cocô na fralda. E a pediatra falou, olha, procura a Fabrícia e tal, acho que ela pode ajudar.
procura uma orientação parental, e acabou sendo suficiente uma sessão, né? Acabou se tornando, assim, uma terapia de sessão única, né? Foi uma consulta pontual, acabou sendo esse modelo de consulta pontual, onde a gente focou na resolução desse problema. A Clarice está aqui colocando, né? Nem sempre os pais têm orientação, nem sempre os filhos estão em terapia, nem sempre os filhos precisarão estar em terapia, e a gente já consegue, numa consulta pontual, bem estruturada, ajudá-los a oferecer uma solução para eles. A gente consegue, e aí, gente, pensando como negócio, a gente faz um caixa, a gente gera um resultado, a gente faz um bom trabalho e a gente fica na cabeça das pessoas como referência, tá? E aí, repito, nesse final de ano, isso se torna muito interessante e muito estratégico, para que você já... Por exemplo, eu tô, nesse final de ano agora, eu tô com 3 famílias engatadas para começarem comigo já no próximo ano. Ou seja, eu tenho perspectiva de trabalho pro início do ano que vem. Eu não tô fechando o ano desesperada. Do tipo, meu Deus, como é que vai ser meu janeiro, meu fevereiro? Não. Deixa eu ver aqui. Quando a família entra em contato com você entende a demanda e aí diz que pode ser uma única sessão. Qual a duração adequada para 6 sessões? Entendo que tem um valor diferenciado também. Na verdade, Camila, as famílias já sabem que eu tenho esse modelo de trabalho. Isso já é sabido. Então, o que eu estou propondo para vocês é que vocês melhorem a comunicação de vocês, que vocês diversifiquem a proposta, o modelo de negócio de vocês, incluam outras propostas de serviço, tá? Quem nos ouve falar há mais tempo sabe que eu falo muito isso aqui. A psicoterapia, tá? Ou a orientação parental, né? O trabalho clínico da gente de longa duração, ele é o serviço mais caro que nós temos. Portanto, ele é aquele que as pessoas mais vão resistir a aderir, tá? A contratar. E é por isso que vocês têm essa... a minha clínica tá fraca, tá vazia, né? Não tem demanda de orientação parental. Eu sempre questiono junto a vocês essa fala. Eu sei que vocês estão sendo honestos quando vocês falam isso. Mas eu questiono nesse sentido, porque quando vocês falam, não tem demanda de orientação parental, é porque às vezes a demanda de orientação parental, quando a gente só oferece uma resposta para todas as demandas, ou seja, quando a gente sempre oferece, por exemplo, deixa eu trazer um exemplo aqui que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem isso. As pessoas querem viajar, todo mundo quer viajar, certo? Mas se a única opção para viajar fosse a primeira classe, fosse viajar de avião de primeira classe, quase ninguém viajaria, certo? Porque isso é muito caro. Agora, a gente tem primeira classe, a gente tem classe econômica, a gente tem viagem de ônibus, viagem de carro. Aí a gente diversifica e muitas pessoas podem viajar. A gente tem viagem de trem. E aí muitas pessoas podem viajar, cada um vai viajando dentro daquele formato que mais lhe atende. E mais pessoas podem viajar, certo? O que eu estou propondo para vocês é isso. O que eu estou dizendo para vocês existe muita demanda em orientação parental. Só que se a gente oferece sempre o mesmo formato o ano inteiro, a gente não vai conseguir atender. A gente não vai ter sempre... A gente não vai conseguir sempre esse retorno financeiro, porque nem todo mundo vai poder, tá? Então, o que eu sempre encorajo vocês é a ter diferentes formatos para diferentes públicos, para que eu possa ter diferentes formas de entrada. Fabiana e eu fazemos isso, por exemplo. A gente tem o Guia RC, que é o nosso conjunto de ferramentas que tem um valor mais barato, a gente tem a formação, agora a gente tem a pós-graduação, a gente tem os nossos atendimentos. Eu tenho a terapia de sessão única. A gente tem diferentes formatos em que a gente entrega o nosso conhecimento em orientação parental. E é isso que a gente está propondo para vocês. Então, os meus pacientes, eles sabem que eu tenho diferentes formas de entregar. E também faço isso que você falou, Camila. Quando as pessoas entram em contato comigo, tá? Às vezes pedindo terapia pro filho. Eu falo, olha, né, nesse momento eu tô... Essa mãe, por exemplo, ela entrou em contato comigo quando eu ia entrar de férias.
E eu falei pra ela, olha, eu não posso, eu vou entrar de férias, mas a gente pode marcar uma terapia de sessão única, tá? Porque ela queria fazer, eu acho que ela queria começar, não daria tempo, e eu falei, a gente pode marcar uma terapia de sessão única. Eu sempre ajusto a demanda. Isso eu sempre faço, tá? Eu sempre ajusto a demanda. Eu nunca descarto, tá? Eu sempre escuto, eu sempre acolho e faço essa avaliação da demanda para entender se eu posso atender ou não. Eu nunca descarto a demanda sem ouvi-la, tá? Sem fazer essa avaliação, já que eu sou uma especialista. Mas, paralelamente a isso, eu estou o tempo inteiro explicando para as pessoas, trazendo consciência para as pessoas das diferentes formas que elas podem ter a demanda delas atendidas quando o assunto é sofrimento parental, quando o assunto é parentalidade, tá? E é isso que eu, de alguma forma, eu quero encorajar vocês a fazerem, porque essa modalidade de trabalho já existe. Ela já está muito bem sistematizada, empiricamente, né, cientificamente validada dentro da literatura, tá? Então, a gente tem, inclusive, na base de pesquisa, além desses termos que se vocês pesquisarem plantão psicológico, encontros pontuais, sessão única, intervenção estruturada, a gente tem todos esses termos aí que vocês podem procurar nas bases de pesquisa que estão se referindo mais ou menos à mesma questão. Ao mesmo método de trabalho. A duração, a proposta é que a duração seja diferente, sim, tá? Exatamente porque é para ser uma única sessão, então a gente está falando aí de duração de pelo menos 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, tá? E que, portanto, seja um valor diferenciado também. A gente está falando aí de uma sessão que deve durar aí pelo menos o dobro, né, do valor da sua sessão usual. Por isso que ela é bem interessante também como estratégia de negócio, tá? E como é uma sessão que ela tem esse potencial de já gerar um resultado, de aliviar a ansiedade, dos pais saírem com essa sensação de que o problema deles foi resolvido, né? Então, por exemplo, a mãe de hoje saiu com a escolha dela, né? Ela saiu... Aliás, eu atendi mais de uma família essa semana com a temática da escola. Vou atender mais uma na sexta-feira com a temática da escola. Como eles saem com a decisão tomada, a probabilidade deles voltarem é muito grande. Deles te indicarem é muito grande. A que eu atendi na semana passada falou assim, nossa, já tô te indicando para todo mundo. É muito, muito, muito bacana como estratégia. Por isso que eu quis trazer esse tema para vocês no domingo, nos stories, assim, que eu falei, gente, eu preciso contar isso para eles, né? Eu já tenho feito isso há alguns anos, mas eu não tinha parado para contar para vocês. Eu tava conversando com o pessoal que tá na mentoria, mas eu não tinha trazido a público, assim, né? Porque, como eu falei, a gente já tem material desse assunto desde 2007, tá? A gente precisa realmente, enquanto profissionais de psicologia, começar e eu não digo nem pensar fora da caixinha não, porque como eu falei, isso já tá no mercado há mais tempo. Só que muitas vezes a gente fica preso aos discursos que são repetidos. Como eu falei, o discurso da sazonalidade. Para o autônomo, os piores meses são julho e dezembro. Gente, então bora se reinventar em julho e dezembro. Sabe o que eu faço em julho? Agora eu não tô fazendo mais isso. Porque agora a gente tem, né, a formação, a gente tem... Mas antes, sabe o que eu fazia em julho? Eu fazia grupos, eu fazia workshops. Porque aí eu tinha uma entrada maior, né? Eu aproveitava as mães ali, eu aproveitava as mães enlouquecidas, assim. E aí eu fazia grupo, eu fiz um workshop que deu muito certo uma vez, sobre maternidade e carreira. As mães super aderiram, assim, foi bem legal. E aí eu consegui uma entrada que pagou as minhas férias ali. Então eu fazia workshops, eu fazia encontros de grupo, que funciona muito pra mães, né, pra pais. Então bora fazer acontecer, né? E não ficar refém do discurso da sazonalidade, nem desse discurso de dezembro é um mês fraco. Tá, mas quais são as oportunidades que dezembro traz? Como eu tô falando pra vocês, dezembro, no campo da parentalidade, ele traz muitas oportunidades porque os pais têm esses desafios. Mudança de escola, avaliação neuropsicológica, levar no psiquiatra, levar
Eles recebem, os pais, eu como mãe, eu aproveito esses meses para levar os meus filhos nos profissionais que eu tô adiando o ano inteiro. Então são os meses que eu descubro vários diagnósticos, né? Eu e o restante dos pais do planeta. São os meses que a gente descobre que teve perda auditiva, descobriu um transtorno de sei lá o quê, descobriu altas habilidades, descobriu TDAH, Esses são os meses que eles estão descobrindo as coisas. E são os meses que eles estão precisando de ajuda especializada. Agora, se você e eu estamos aqui no cantinho lamentando que a gente está sem trabalho, a gente não tá, e a gente não está se posicionando como os profissionais que poderiam estar auxiliando no suporte emocional, né, para que eles saibam o que fazer com esse diagnóstico. Eu não estou falando da gente ser oportunista, não, tá? Não é disso que eu estou falando. Porque todas as famílias que eu atendi nas últimas semanas foram famílias que saíram extremamente agradecidas pelo suporte que eu ofereci. Famílias que saíram orientadas, famílias que saíram encaminhadas, famílias que não foram bater cabeça por aí. Teve família que eu fiz economizar dinheiro, que eu falei, não, gasta com isso não vai fazer isso agora não, peraí, calma. Né? Não precisa gastar esse dinheiro com isso não. Vamos aqui, não né? Não precisa. Não gasta dinheiro agora com isso não. Vamos agora por esse caminho aqui. Isso aqui pode ser mais interessante. Economiza com isso aqui. Peraí, calma lá. Foram famílias que me agradeceram pela economia que elas fizeram, né? De não sair quebrando a cabeça, desesperadas, pagando profissionais que elas não precisariam pagar, tá? Estão todas muito agradecidas pelo suporte que eu ofereci a elas. Então, não estou falando de vocês serem oportunistas. Eu estou falando de vocês realmente oferecerem a ajuda especializada que elas precisam de uma forma ética, tá? De uma forma embasada. Eu tô falando de vocês chegarem nas pessoas no momento que elas precisam do trabalho de vocês, né? Antes que, de fato, os oportunistas inescrupulosos cheguem, tá? Porque a gente sabe que tem gente vendendo solução milagrosa para problema complexo. E essas pessoas sabem que esse é o momento, né? Que os pais estão mais nervosos, mais desesperados, e essas pessoas estão aí, gente, usando as ferramentas que a internet oferece, que o marketing digital oferece. Então, eu tô aqui dizendo para vocês que a terapia de sessão única é uma estratégia muito interessante, tá? Pra gente ajudar os pais nesse momento, que tem evidências, que traz resultados, que tem um impacto positivo dos pais, que tem uma metodologia de trabalho que já está validada, que casa muito bem com a nossa metodologia, com o método APP, né? Então, para quem não conhece o método APP, não estudou com a gente, né? Vai lá na fundamentação da TSU, que já vai fazer um bom trabalho, mas quem conhece o método APP vai fazer um trabalho ainda melhor, porque ela casa muito bem e vai conseguir tanto casar um bom trabalho técnico quanto fazer um trabalho estratégico de captação. Aí, ó, a Tarsila tá falando que em uma sessão ela resolveu a questão do desfraude. Exatamente, nem sempre é necessário estar em terapia. E no final do ano as pessoas não querem estar. Elas não querem estar. Mas aí, se você parar pra pensar, elas não querem estar, porque elas não querem se comprometer, como eu e você. Não vou começar um tratamento de longo prazo agora. Não me imagino fazendo isso. Não vou me enfiar num negócio que eu imagino que vai durar 10 sessões. Se semana que vem eu vou parar. Não vou começar uma dieta, entendeu? Não vou me enfiar num negócio que semana que vem eu vou parar. Mas eu super me imagino numa coisa pontual que me dê um norte, que me dê uma direção, que me ajude a tomar uma decisão. Isso eu me vejo fazendo. Cadê aqui? Peraí. A neuro. Precisamos ver oportunidades também na escassez. Gente, eu sou muito dessa vibe. Quem me conhece sabe que eu não fico chorando pitanga. Porque eu acho que o que a gente tem aqui e aí, especialmente, eu posso falar do nicho da parentalidade. Eu acho que a pandemia ensinou muito isso pra gente. A pandemia foi um momento... O pior momento, um dos piores momentos da humanidade, recentemente falando. E, ao mesmo tempo, um dos momentos que mais ofereceu oportunidade
e visibilidade, melhor dizendo, para o trabalho do psicólogo. Então foi um momento muito triste de sofrimento humano e que trouxe muita oportunidade e visibilidade para o trabalho do profissional de psicologia. Não que eu quisesse isso, mas mostrou muito a importância do nosso trabalho. E ensinou a gente a enxergar isso, que momentos de sofrimento, momentos difíceis, né, também podem se tornar momentos que oportunizam coisas. E eu aprendi a ver isso, acho que a pandemia mostrou isso também para todos nós. E a gente precisa olhar, especialmente no campo da parentalidade, eu consigo ver claramente, né, dominando esse campo, estudando esse campo, o quanto que a gente não é assim, essa sazonalidade, ela não afeta tanto esse nicho, tá? Não vou dizer aqui, não vou ser ingênua, leviana de falar, não, gente, olha, não é verdade isso, né? Dezembro, né? Estamos surfando na onda do dinheiro. Não é isso. O que eu tô dizendo é, temos estratégias para contornar a sazonalidade. E estou apresentando essa estratégia para vocês aqui. Porque tem demanda. Nas férias, os pais lidam com o desafio real das crianças em casa. Assim, tudo aquilo que era, que eles não olhavam, porque assim, né, no furacão do dia a dia, eles trabalhando, as crianças na escola, as coisas estavam meio camufladas ali, eles estavam podendo adiar, procrastinar, etc. Quando chegam as férias, fica impossível de procrastinar. Porque a convivência, ela se torna muito mais intensa. Então, as coisas, assim, se torna realmente muito mais desafiador. Se tem um problema de relacionamento, se tem um transtorno, se tem um diagnóstico, isso vai aparecer com muito mais intensidade. Então, para nós, esse é um momento de oportunidade. E agora, a gente precisa aparecer, a gente precisa estar se comunicando. Seja online, seja offline. A gente precisa estar aparecendo. E aparecendo com propostas de trabalho efetivas, com soluções para os problemas que eles têm. Tá? E aí, né, pode ser via workshop, pode ser via psicoterapia? Pode, claro que é. O que eu estou dizendo é, agora nesse final de ano, um caminho possível são consultas pontuais. São essas consultas com início, meio e fim. São essas consultas que resolvem problemas pontuais. São essas consultas que dizem para eles assim, olha só, eu tenho aqui, eu ofereço para você, eu sou psicólogo, especialista em parentalidade, e aliás, cada vez mais, né, vocês que nos acompanham, vão poder, né, agora, na verdade, vocês vão poder dizer isso. Quem for nosso aluno, né, vai poder dizer isso, porque agora nós temos a primeira pós-graduação que forma especialistas em clínica da parentalidade. Então agora a gente já tem, em janeiro começa a primeira turma, e a gente já vai estar formando a primeira turma em especialistas de fato, vai poder dizer, olha, eu sou especialista aqui em parentalidade, e consigo te oferecer uma consultoria para que você tome uma decisão mais confortável, né, se sinta mais confortável tomando uma decisão em relação ao futuro do seu filho, em relação à educação do seu filho, à escolarização dele, ao tratamento dele, enfim, a uma questão do seu filho, tá? E a terapia de sessão única, que é uma intervenção estruturada já muito bem fundamentada, ela pode ser algo que você venha aí tranquilamente ofertar, tá? Sem culpa. E aí, deixa eu só falar aqui uma coisinha para vocês, de uma ordenzinha que vocês podem seguir aqui, dentro da sessão, que é sugerida, né, dentro dos artigos, um modelinho de trabalho. Quem já conhece a nossa metodologia, se você seguir ali, né, os 5 níveis de intervenção dentro da primeira sessão, você já está fazendo uma TSU padrão, tá? Se você não conhece, dentro da literatura, eles também, né, de uma forma geral, eles também oferecem um modelinho que mais ou menos segue essa linha de validar, então, de reconhecer os desafios ali que aqueles pais estão enfrentando, trabalhar com eles a percepção de autoeficácia, então trabalhar ali dentro daquele tempo ali com eles, né? Aumentar a confiança deles
em relação às próprias habilidades para resolver os problemas que eles têm, construir com eles um plano de ação concreto para o futuro, né, para o futuro imediato ali, buscar aliviar, reduzir o estresse, a ansiedade parental com alguma ação mais concreta e empoderá-los no sentido de desenhar com eles um plano de ação para os próximos dias, para os próximos momentos, né? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, já dei o exemplo da escola, deixa eu pensar um outro caso que eu atendi recentemente, que foi sobre avaliação. Foi sobre avaliação psiquiátrica, né? A família estava decidindo se ia levar para avaliação, se não ia levar e tal. Então, a gente foi, né? Eu primeiro validei ali o desconforto, né? Mas será que eu vou descobrir que o meu filho tem um quadro X, Y, Z, né? Que tá... Se eu vou descobrir um diagnóstico, se eu não vou descobrir um diagnóstico, e se eu vou saber lidar com isso, se eu não vou saber lidar com isso, enfim. Então essa era a grande questão deles, especialmente o pai. Isso tudo aconteceu dentro da sessão, tá? Não tô falando de várias sessões, não. Isso tudo aconteceu dentro da mesma sessão. Especialmente o pai que já tinha um diagnóstico, se sentia menos capaz de lidar com os desdobramentos, né, caso o filho... Então aí a gente tá falando da percepção de autoeficácia. Ele falou, olha, eu não sei, né, acho que eu vou me desorganizar se ele realmente tiver um diagnóstico, e aí a gente foi trabalhando essa percepção. Então, poxa, mas se você tem um diagnóstico, e se você acha que ele tem o mesmo diagnóstico de você, que você tem, e você lida com isso, você é uma pessoa que pode ajudá-lo, né, ajudá-lo a ensinar para ele, como é que você, modelar para ele, né, como é que você lida. E você é uma pessoa que pode ajudá-lo porque você está lidando com as mesmas características, né? Com os mesmos sintomas, enfim. Então fui trabalhando com ele essa perspectiva. Fomos construindo um plano pensando em soluções, né? Um plano concreto ali para o futuro. Então se essa criança realmente tivesse um transtorno de ansiedade, o que aquela família imaginava que iam ser os principais desafios e como que eles poderiam ajudá-lo a fazer o manejo desses sintomas. E aí fomos trabalhando o alívio ali dos sintomas do estresse parental. E eles saíram, enfim, mais, né, empoderados e confiantes, né, de que eles eram capazes de lidar com a situação da avaliação psiquiátrica e os desdobramentos disso, né? Caso a criança tivesse que tomar medicação. Então fomos trabalhando as fantasias que eles tinham em relação a medicação psiquiátrica causa dependência, medicação psiquiátrica vai deixar a criança igual um zumbi, a medicação psiquiátrica. E aí, ao final de tudo aquilo, a gente saiu com alguns nomes de psiquiatras que eu confiava, né? Que eles poderiam levar, que eu fiz o combinado de que quando eles escolhessem o psiquiatra, eu conversaria com o psiquiatra, e que depois que eles fossem à consulta, eles me dariam um feedback, se eles gostaram, se eles não gostaram, né? Então montamos todo esse cenário para que eles se sentissem confortáveis, né, de levar o filho para avaliação. Percebem? Isso é uma terapia de sessão única. Isso dá suporte para os pais, isso dá uma sensação para eles de que é possível, numa única sessão, sair com a demanda urgente resolvida. Não é que o problema inteiro da vida foi resolvido, mas aquela demanda mais urgente foi. A decisão que precisava ser tomada, levar ou não levar aquele filho para avaliação psiquiátrica, ela foi resolvida, tá? E ela foi resolvida gerando, né, aumentando a confiança deles na profissional, né, de psicologia, aumentando a possibilidade de no futuro eles me procurarem, inclusive para outras sessões de terapia de sessão única, me tornando uma referência para eles de suporte. E é muito interessante, gente, porque não necessariamente esse modelo ele vai ser útil para todas as famílias, não. Tá? Mas para muitas famílias que até
pais que já têm um nível de consciência maior no exercício da parentalidade, pais que já exercem uma parentalidade positiva, que já têm habilidades parentais positivas, mas realmente estão num momento de maior desafio, ou que estão num momento de maior dúvida. Isso é muito útil para esses pais. Esse modelo é muito útil para esses pais também. São pais que não vão necessariamente precisar de um outro modelo, tá? Então a gente pode pensar nesse modelo também para esses pais. Ou pais que são resistentes a pensar num processo mais longo mas que para pensar essa sessão pontual eles não resistem tanto, e que essa sessão pontual ela acaba se tornando uma porta de entrada e eles veem que não morreram, que você não morde, e aí eles desensibilizam para, de repente, no próximo ano ou no momento posterior, iniciar um trabalho mais completo e mais duradouro com vocês. Espero que tenha feito sentido. Pode deixar, gente. Me chama, me dá um oi no direct, quem ainda quiser o material. Eu já mandei para bastante gente. Eu já mandei para várias pessoas, vou mandar para vocês. Me chama no direct, tá? Que eu mando para vocês, não tem problema nenhum, já tá prontinho. Eu fiz 2 materiais bem legais, assim. Um foi um folder que eu condenso as informações, explicativo, e o outro material é um compilado com os artigos de referência para vocês buscarem, artigos nacionais e artigos internacionais, para vocês buscarem na base de dados. Que aí vocês vão buscando de acordo com o interesse de vocês. Então, né, quem lê inglês vai poder buscar os artigos em inglês, quem não lê inglês busca os artigos nacionais e vão fazendo as adaptações para o campo da parentalidade. Então me dá um oi no direct, que entre hoje e amanhã eu vou mandando esses materiais para vocês. Eu quero ver vocês voarem. E como eu disse, quero lançar esse desafio, né? Quem não conhece o método APP, tudo bem, usa o referencial dos artigos. Quem já conhece o método APP, usa o método APP do início ao fim, os 5 níveis de intervenção dentro da TSU, que vai funcionar, vai dar bom. E tá lançado o desafio também para quem não conhece a nossa metodologia, conhecer a nossa metodologia, tá? A gente está formando os primeiros especialistas aí em parentalidade e vocês vão largar na frente, a galera vai largar na frente. Então também quem não conhece os nossos cursos, sejam bem-vindos, só chamar a gente, vai no link da bio, tá? Para vocês conhecerem os nossos cursos, que, gente, aqui não tem negócio de sazonalidade, não. A gente tá largando na frente, a gente tá conseguindo ver oportunidade mesmo, porque tem demanda, a gente só precisa realmente adaptar todo esse conhecimento para oferecer e disponibilizar para as pessoas, porque demanda tem, tá? Demanda tem, e tudo que a gente vem ensinando para vocês, seja aqui gratuitamente, seja nos nossos cursos, casa muito bem com esses modelos teóricos que a gente já tem disponível no mercado. Então agora, gente, não tem essa de ano tá acabando, não tenho mais o que fazer. Tenho sim, tenho que captar, tenho que oferecer trabalho, tenho que preparar meu ano também. Gente, não solicita aqui não, que aqui eu não vou ver depois, tá? Solicita lá no direct, quando acabar a live, vocês vão lá no direct dar um oi. Fala, Fabrício, eu tava na live, manda o material, que aí eu mando pra vocês. Tô encerrando a live agora e vocês vão lá falar comigo, tá bom? E aí a gente continua conversando por lá. Eu mando o material pra vocês, certo? E aí todo mundo vai já preparar o ano, já oferecer, já mandar nos grupos. Gente, olha, tô oferecendo agora no final do ano, antes do ano acabar, tenho terapia de sessão única aqui, para quem que tiver alguma demanda de mudança de escola. Vambora, gente, boca no trombone, vamos trabalhar. 2026 promete, tem muita gente precisando de gente séria trabalhando e fazendo a diferença aí, tá, para as famílias. Conto com vocês. Beijo!